Começa agora o podcast Papo de Eletricista. Conecte-se a um novo mundo. Apresentação: Bruno, eletricista. Fala, eletricista! Seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje, 4 de junho de 2016, podcast 12 no ar. Gravado e produzido aqui em Minas Gerais, nos nossos estúdios. Obrigado a você que nos ouve ou assiste pelos 4 cantos do nosso Brasil. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis em 2 formatos, em áudio e em vídeo. É possível ouvir o nosso podcast através do site ou por qualquer aplicativo agregador de podcast. Ou ainda, se preferir, assistir pelo nosso canal no YouTube ou pela nossa página no Facebook. Deseja mais informações? Então acesse o nosso site papodeeletricista.com.br e fique por dentro das diversas formas de nos acompanhar. Hoje, além de uma rica entrevista, eu quero compartilhar com você 2 novidades. Mas eu vou te contar quais novidades só no final do nosso podcast. Então fique por aí. Mantenha-se conectado através do nosso site. No nosso podcast anterior, número 11, eu conversei com o engenheiro eletricista, instrutor, palestrante e empresário Everton Moraes. Na ocasião, nós conversamos sobre a sua carreira no setor elétrico, sobre o início do seu blog, que mais tarde tornou-se a sua empresa, a Sala da Elétrica, e todas as oportunidades para os eletricistas e instaladores autônomos nesse momento de crise que passa o país. Se você perdeu o podcast anterior, te recomendo acessar o nosso site ou o nosso canal no YouTube e conferir como foi esse bate-papo bem descontraído com o Everton no programa anterior. Vale muito a pena conferir. papodeeletricista.com.br. Para conversar com a gente no podcast de hoje, eu convidei mais um engenheiro eletricista. Dessa vez, nosso bate-papo é com o Edson Martinho, diretor executivo da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Uma entidade fortemente engajada na organização, desenvolvimento de conceitos de segurança e técnicas de controle do risco em instalações e serviços com eletricidade. A Abracopel vem desenvolvendo há mais de 10 anos diversas ações e atividades presenciais, de norte a sul, de leste a oeste desse nosso país. E o engenheiro Edson vem nos contar um pouco dessas ações e apresentar um panorama dos acidentes envolvendo a eletricidade. Depois do nosso breve intervalo, você acompanha essa entrevista. Você já segue a gente no Facebook? facebook.com/Papo de Eletricista. Na nossa página, você acompanha os bastidores das gravações, a produção de cada programa e fica sabendo quando um programa vai ao ar. Lá você pode deixar o seu comentário em cada edição e interagir com a galera que curte um papo. facebook.com/Papo de Eletricista. E na entrevista de hoje, eu converso com mais um engenheiro eletricista. E dessa vez, o nosso bate-papo é com Edson Martinho. Edson é diretor-presidente do Grupo Lambda, diretor executivo da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, membro da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas e consultor do Procobre, Instituto Brasileiro do Cobre. Também é consultor de empresas, palestrante e instrutor. Satisfação em recebê-lo aqui, Edson. Obrigado, Bruno. A satisfação é nossa. Edson, nosso bate-papo de hoje, basicamente, é sobre a Abracopel e os diversos trabalhos que ela vem realizando aí no nosso setor. E eu gostaria que você apresentasse aí o que a Abracopel é para o nosso setor aos nossos ouvintes. Perfeito, Bruno. Primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade de a gente apresentar um pouquinho mais do que a Abracopel faz, né? A Abracopel ela nasceu em fevereiro de 2005, portanto, um pouco mais de 11 anos atrás.
com o objetivo de conscientizar toda a população brasileira sobre como evitar acidentes de origem elétrica. O nome Abracopel vem, como você já disse, Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos da Eletricidade. E o nosso objetivo é justamente esse, ou seja, levar informação para a população brasileira, seja ela técnica ou leiga, de como evitar acidentes. Então, nós trabalhamos com uma série de atividades, e entre elas, todas elas, aliás, levando informação, e aí de todas as sortes que envolvem os riscos de eletricidade, média tensão, baixa tensão, alta tensão, residencial, comercial, industrial, rua e assim por diante, né? Entendi. E desde 2007 vocês vêm fazendo um levantamento de acidentes, né? Exatamente. Desde 2007, com base no alerta de notícias, uma ferramenta que o Google disponibiliza, né? Nós definimos algumas palavras-chave e a partir de 2007 nós começamos a levantar os números de acidentes que ocorriam de origem elétrica e que eram divulgados em meios eletrônicos, né? Esse número vem assustando a gente desde então, né? Na verdade, nos primeiros anos ele girava em torno de 300 acidentes fatais por ano, mas desde 2013, quando nós mudamos a abrangência, nós passamos a buscar essas informações em blogs, redes sociais e outras ferramentas, o número praticamente dobrou. E hoje nós contamos aí com uma média aí de 600 pessoas que perdem a vida por ano, cujo acidente é a eletricidade, né? Para você ter uma ideia, em 2014 foram 614 e em 2015 foram 590 acidentes fatais de choque elétrico, que infelizmente tirou essas vidas, né? E já tem algum número preliminar de 2016? Não, a gente ainda não começou esse levantamento, mas pelo número de acidentes que a gente vem recebendo diariamente, não deve diminuir. Se diminuir, foi ser pouca coisa, né? Infelizmente, isso é um cenário que a gente ainda não conseguiu mudar. As pessoas ainda acham que a eletricidade é simples, que a eletricidade qualquer um faz, que não precisa chamar um especialista. E aí justamente começam a colocar em risco as pessoas, né? Alguns pontos importantes aí que a gente diz, os diversos programas e normalizações que o Brasil tem, na maioria das vezes são ignoradas, se não em parte, completamente, né? Então, infelizmente, nós temos aí um mundo para mudar. Edson, e desse número de mortes, a maioria são de profissionais que atuam na área ou são de leigos? A maioria de leigo, Bruno. A gente tem toda a sorte, né? Nós temos aí profissionais, inclusive eletricistas, o que me assusta, né? Que são profissionais que têm o conhecimento da eletricidade e têm o conhecimento do risco, mas são vários profissionais eletricistas que perdem a vida, mas a grande maioria está no leigo. Crianças, por exemplo, em torno de 30 e poucas crianças perderam a vida, jovens e adolescentes aí na faixa de 50 e poucas pessoas, profissionais eletricistas, acho que se não me engano são 20 ou 30 profissionais. Aí você coloca pedreiros e pintores, instaladores de fachada, esse pessoal que chega próximo à rede aérea, são muitos também, são vários acidentes. Então é um número, infelizmente, muito grande de todos os caminhos, né? Quando a gente para pensar que eu costumo dizer que 100%, mas vamos trabalhar com 99,9% dos casos são evitáveis, né? Um acidente com eletricidade, se você fizer um trabalho de prevenção anterior, que é o caso da instalação correta, né, ou os procedimentos de trabalho, você evita os acidentes praticamente 100%. Eu acho que avaliando profissionais e leigos, né, como você diz, chega a assustar esse número de mortes. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com o Hilton Moreno sobre normas e tudo mais, né? E eu acho que se você se embasar na 5410, 5419 e na NR10, qualquer risco de choque pode ser facilmente evitado se você tem aí o conhecimento dessas normas.
Na visão de vocês hoje, o que falta para esse número de mortes com profissionais da eletricidade diminuir substancialmente? Então, via de regra é o que você disse. Nós temos hoje, a gente pode considerar hoje, as melhores normas e regulamentos do mundo, ou se não são os melhores, são próximos dos melhores. Então, não é aceitável quando você tem uma regra definida, clara, de como evitar acidentes, você ter acidentes. Vamos falar dentro da indústria, né? Que é o ambiente dentro da indústria, não só dentro da indústria, qualquer ambiente de trabalho, inclusive condomínios, comércios e outras coisas. Você tem uma norma regulamentadora número 10, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, que obriga que você crie procedimentos de trabalho para eletricidade, procedimentos seguros de trabalho para eletricidade. E você tem, e chama as normas técnicas, como você citou, a 5410, a 14039, a 5419 e assim por diante. Só que você continua tendo acidentes dentro dessas áreas de trabalho. Ou seja, o texto da atual norma NR10, o atual regulamento NR10, ele foi publicado em dia 8 de dezembro de 2004. Nós estamos falando em mais de 11 anos aí de publicação de um texto, onde nesse primeiro texto daria 2 anos para as empresas e locais de trabalho se adequarem. Passados 11 anos, nós continuamos discutindo como implementar essa norma, como implementar os conceitos. Eu tenho participado de congressos nacionais e internacionais, onde a discussão é sempre a mesma. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu implemento um procedimento de segurança? Como é que eu garanto a segurança A, B ou C? Quer dizer, os próprios profissionais até hoje continuam se dando desculpa, e isso é o que eu digo muito. Eu tive participando no final do ano passado no SW, que é um congresso internacional aí, realizado pelo I3E e pela Bracopel, que é a Electric Safety Workshop. E durante os 2 dias de congresso, a gente discutiu muito sobre a aplicação da NR10. Então eu digo, são 11 anos, né, na época do congresso, já completavam 11 anos de um texto, e as pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Nós partimos há 6 anos atrás para elaborar uma norma técnica, que hoje já tem um número e em breve vai para consulta pública pela 2ª vez, que é a norma 16384, que é um complemento da NR10, é uma receita de bolo para a NR10. E mesmo assim, 2 semanas atrás, nós tivemos um congresso de professores aqui em Atibaia, em São Paulo, onde nós também discutimos durante um dia inteiro a aplicação da norma, como é que faz, qual é a relação dela, o que a NR10 diz, o que ela não diz. Então, ou seja, as pessoas continuam ignorando a segurança com eletricidade, né? Ou seja, na verdade, continuam ignorando o risco e achando que eletricidade é algo que dá para brincar. Então, nós temos muito que mudar, muito mais do que criar normas, regulamentos, leis e outras coisas. Nós temos que mudar a cultura do povo brasileiro, porque ele precisa começar a respeitar normas, interpretar normas e ir adiante, e não ficar esperando alguém fiscalizar ele para ele poder correr atrás, né? Então, há um gap muito grande aí em relação a esse conceito de segurança e aplicação da segurança propriamente dito, né? E tocando nesse assunto, eu ia deixar até mais para o final para a gente fechar a entrevista, mas abordando agora, recentemente você teve, se não me engano, em Dallas, numa feira internacional, onde tinha profissionais de 80 países e mais ou menos 700 empresas expositoras. Há 1 ou 2 edições atrás, a revista Potência comparou o que é o eletricista nos Estados Unidos e o que é o eletricista no Brasil. Uma rápida pesquisa na internet, você vê que um profissional de elétrica na Europa, ele tem o mesmo grau de importância, de reconhecimento e de responsabilidade de um médico, por vários motivos. Você, na visão da Bracopel, na sua visão, por que ainda existe essa diferença tão grande
de reconhecimento e de responsabilidade entre um profissional brasileiro e um mesmo profissional no exterior? Eu tive a oportunidade agora, a convite de um parceiro nosso, de visitar a feira de transmissão e distribuição do I3E em Dallas. E como você disse, inúmeras empresas. E o que eu vi nesta feira, foi a primeira oportunidade que eu tive de visitar, o que eu vi nessa feira foi muita preocupação com segurança, ou seja, as pessoas estão preocupadas com segurança mesmo. A feira não era de segurança, a feira era de transmissão e distribuição, portanto, dispositivos, né, a oferta de dispositivos, mas o que eu percebi foi muita preocupação, ou seja, todo mundo está preocupado com os conceitos de segurança. E uma coisa importante, né, a gente vê, Bruno, só antes de comentar o que você me perguntou, né, uma coisa importante que eu vi é a cultura deles é de segurança. Então, para você convencer um profissional lá que ele precisa estar seguro, você não precisa fazer muito esforço. Aqui no Brasil, para você convencer o profissional que ele precisa seguir regras de segurança para proteger a vida dele, você tem que despender um esforço absurdo, né? Então, a diferença está justamente nisso. Nós estamos num mundo muito longe da realidade. As pessoas, os profissionais no Brasil não são respeitados, sobretudo os profissionais da área elétrica, e não só o eletricista, mas o técnico, o engenheiro. Eu discuto muito, eu falo muito isso nas minhas palestras, que nós temos uma parcela muito grande, nós da área elétrica temos uma parcela muito grande, porque nós deixamos isso acontecer por muitos anos, ou seja, nós não nos posicionamos mostrando que a eletricidade é perigosa, que a eletricidade ela precisa de um profissional que tenha conhecimentos, habilitados. Nós deixamos por muito tempo isso acontecer. E as pessoas acabaram interiorando isso, ou seja, entronizando isso, né? E hoje acha que realmente a eletricidade é algo que não precisa de profissional, não precisa de projeto, não precisa de um profissional para fazer execução. Ou seja, qualquer um pode fazer eletricidade, qualquer site aí ensina a fazer projeto, fazer execução, instalar um chuveiro, instalar uma tomada, e as pessoas acham que isso é comum. Então, a falta de respeito com o profissional, ela vem da cultura plantada, da falta de posicionamento nosso, ou seja, de nós mostrarmos ao mundo, ao Brasil, né, não ao mundo, porque o mundo conhece, que a eletricidade é importante, que ela tem um papel extremamente importante no nosso mercado, no nosso futuro, inclusive, porque praticamente tudo hoje depende da eletricidade, né? E também da falta de respeito que o próprio profissional se dá. Porque é simples, a NR10, como eu disse, ela tem, além de todos os pontos, né, de segurança, ela tem um item que se fala de a possibilidade de você recusar de fazer um serviço que seja perigoso. Mas o primeiro passo, quando você fala isso, o profissional vira para você e fala assim, não, mas se eu falar que eu não vou fazer, eu sou mandado embora, e aí eu sou dispensado, como é que funciona? Então fica aquela cultura do seguinte, eu vou fazer a coisa errada, eu vou me arriscar, eu vou arriscar morrer ou me machucar, porque eu não quero ser demitido, porque o meu chefe não quer fazer o sistema de segurança e assim por diante. Então, não há uma cultura de convencimento, há uma cultura de eu tenho que fazer isso desse jeito, porque senão eu vou perder minha boquinha, né? Eu até, se me permite, eu gostaria de contar, já há muitos anos, durante um encontro, um dos primeiros encontros de eletricistas que a gente realizou no Brasil, que isso já tem 9 anos, né? Mas um dos primeiros deles foi, eu me lembro, no Rio de Janeiro claramente hoje, e eu falava depois de 6 horas de seminário, mostrando uma série de conceitos, uma série de tecnologias, e o nosso objetivo nesses seminários é sempre mostrar tecnologias e o que tem de novidade, o que tem de normalização, né? E eu, por volta a gente tinha começado acho que 8 horas da manhã, eram umas 4 horas da tarde, e eu falava do DR. Isso faz uns 6 anos, 7 anos, um pouco mais. Então, DR, há 7 anos atrás, até o pessoal ainda tinha lá seus receios. E eu estou lá contando DDR, o que funciona, por que funciona, para que serve, as proteções contra choque, vai proteger as pessoas e blá, 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 blá. Um rapaz no meio do público ali levantou a mão e eu disse, pois não. Aí virou para mim e falou assim, mas se eu insistir em colocar DR, o cara não pega o meu orçamento e pega de outro.
entendeu? Aí eu disse, pô, cara, sabe, eu usei umas palavras fortes, eu disse, pô, você tá achando que eu sou palhaço, cara, eu tô aqui o dia inteiro te dando argumento e você, né, vem com um chavão desse. Mas é muito isso que a gente vê, Bruno, é exatamente isso. E essa visão é comum até hoje, né, Edson? Pois é, entendeu? Passados 7, 8 anos, eu continuo escutando a mesma coisa. O cara fala, mas DR é caro, se eu colocar DR no meu projeto e insistir, o cara vai querer fazer com outro e não sei o quê. Ou seja, ele não se dá o valor, ele não vai buscar a informação para convencer o cliente dele que aquilo é necessário, não é um adorno, né? O cara consegue convencer de colocar um interruptor bonito e não consegue convencer um cara de colocar um DR, entendeu? É isso que eu ia comentar com você. Eu atuei como eletricista um tempo e eu vi assim, o quão é fácil você convencer um cliente de pôr uma luminária LED, de pôr isso, de pôr aquilo outro, mas quando você pega um quadro de distribuição para ser montado da forma correta, quando você mostra o benefício de um DR e o valor dele, que eu acho algo insignificante o valor, sim, é dificílimo você convencer o cliente. Às vezes você tem que colocar sem contar o que é, para depois de instalado você apresentar benefícios e tal e tentar não tirar dali mais. Mas é muito difícil. Essa é a cultura do brasileiro. Você falou exatamente isso. Quer dizer, o DR, o pessoal, eu costumo brincar muito nos seminários, que eu digo assim, o pessoal acha que o DR é caro porque ele compara o DR com o disjuntor. Uhum. Então o DR custa 150, o disjuntor custa 15. Mas o DR protege vidas, então você tem que comparar ele com o enterro. Quanto custa um enterro e quanto custa um DR, né? É muito mais barato, é trágico, mas é assim que a gente tem que fazer, né? Então esse tipo de cultura é que nós precisamos mudar. E essa cultura tem que ser mudada entre nós profissionais. Porque imagina o seguinte, foi o que você falou, eu tenho que convencer meu cliente. Como é que eu vou fazer isso? Se eu chegar lá e falar pro cara, vamos colocar LED, ele coloca, se vamos colocar interruptor, ele coloca, mas vamos colocar um DR e o cara fala, não coloca, vamos dizer assim, 90% do problema é seu, porque você não soube convencer o teu cliente que aquilo é importantíssimo, né? Você é o profissional, você é que vai dizer para ele o porquê do equipamento. Então há essa falta de cultura, e essa é a preocupação da Abracopel muito, né? Tanto fazendo trabalhos como apoiando vários projetos, como o Eletricista Consciente, por exemplo, que é um projeto entre a Abracopel, a Procobre e a HM News. A gente faz atualização profissional, escreve artigos, faz webinários e uma série de coisas. Tudo isso é forma de você trazer o profissional para a realidade, para que ele seja o agente de mudança. Agora, se ele não quer mudar, é complicado, porque ele vai continuar naquela história de dizer, mas é assim, aterramento é fincar o mastro no chão e amarrar um pedaço de fio e dizer que tá bom, e vai embora, entendeu? Então, isso precisa mudar, a gente precisa mudar, e a culpa é muito do próprio profissional. Temos regras importantes, temos normas excelentes, temos produtos de primeira qualidade, mas se você não mudar a cultura do profissional, você não muda a cultura da população. E aí você tem uma barreira muito grande, né? Edson, nesse caminho de segurança, pelo menos o que eu sinto na região, e eu creio que não seja muito diferente do resto do país, é que ainda eletricista não comprou essa ideia de segurança, nem para ele, muito menos para cliente. Por exemplo, DPS e DR, como você disse, são coisas corriqueiras, estão na norma, no mínimo, na 5410 da última edição, que é 2004. Então nós estamos falando de mais de 10 anos de norma. E aqui na região eu conheço muito eletricista que desconhece esses equipamentos. Não é que não sabe ligar, é que desconhece completamente. Como que você vê o nosso caminho daqui para frente, a esperança disso um dia mudar essa visão do brasileiro? O que você acha que é o nosso caminho para mudar essa mentalidade? Então, eu sempre disse que há duas formas de você mudar a situação numa condição. A primeira é pelo amor e a segunda é pela dor, né? O pela dor é o que a gente vem fazendo já há muitos anos, que é mudar a legislação. Então, mudar normas, mudar regras, mudar regulamentos. Tudo isso, para melhorar a condição de segurança, é você dar subsídios para as pessoas se apoiarem. Então, o primeiro passo é esse.
E isso, como eu disse, está entre os melhores de tudo. Você citou da norma 2004, o DR está como obrigatório na norma desde 97, ou seja, tem mais de quase 20 anos aí de obrigatoriedade do DR. O DPS é que entrou em 2004 como obrigatório, então nós temos 2 dispositivos aí, um com quase 20, um com mais de 10 anos de obrigatoriedade, e você disse, grande parte dos profissionais nem sabe o que é isso. Nem querem saber o que é isso, porque muitos deles, o DR, por exemplo, a gente diz que é o dedo duro da instalação elétrica mal feita, né? Então, ou seja, o cara sabe que se ele colocar não vai funcionar, vai dedar que ele não é um bom profissional, então ele prefere continuar fazendo de qualquer jeito, né? Então, esse é um problema. E o Pelo Amor é fazer a mudança de cultura, que é um trabalho que nós todos estamos fazendo, você com seu papo de eletricista, dando informações, nós da Bracopel, o Eletricista Consciente, o programa Casa Segura, a HM News fazendo os fóruns Potência, o Sinase fazendo fóruns também pelo Brasil, a revista Setor Elétrico, as revistas todas divulgando informações, né? É a única forma que nós temos das pessoas mudarem, né? Eu acho que eu não vejo um outro caminho a não ser mudar a cultura do país e para que ela passe a usar a eletricidade, as normas como conceito de segurança. E é o que você falou, as pessoas precisam começar a entender que a segurança é importante para eles, não é só para os outros, é ter em mente que você sai de manhã para fazer um trabalho e você precisa voltar para casa, para sua família, né? Então, hoje não tem muito disso, não. A vida tem um valor muito pequeno, muito insignificante aí em relação a outros bens, né? E a Bracopel hoje desenvolve várias atividades, além desse estudo, desse levantamento de acidentes. Eventos presenciais, que já tem um bom tempo que acontece, um congresso voltado para docentes, mais um prêmio na área de jornalismo e um concurso nacional. Eu queria falar, se não me engano foi o último que aconteceu, o mais recente agora, que é o Congresso Nacional de Atualização de Docentes em Segurança com Eletricidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho do congresso. Pois é, esse congresso já acontece há 10 anos, esse ano foi a 5ª edição. Ele começou como um encontro nacional de atualização de docentes e neste ano de 2016 nós transformamos ele num congresso. Ele aconteceu agora entre 16 e 20 de maio, durante a semana inteira, num hotel em Atibaia, São Paulo. Isso já acontece nas outras edições, né? Já aconteceram nas outras edições. O que nós fazemos? Durante uma semana, nós trazemos para os docentes, ou seja, nós convidamos docentes do Brasil todo para que eles venham assistir o congresso de forma gratuita, eles não pagam absolutamente nada, a não ser o deslocamento e a hospedagem, né? Que é por conta deles, na maioria dos casos, da própria escola. E nós trazemos uma programação de alto nível. Este ano, para você ter uma ideia, nós iniciamos na segunda-feira com o tema instalações elétricas e fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos. Nós convidamos o engenheiro pesquisador Marcelo Almeida, do Instituto de Energia e Eletrotécnica da USP, que é o coordenador da elaboração da norma de instalações elétricas e fotovoltaico, que é um grupo de trabalho da 5410, para explicar para todos os professores como é que estava acontecendo, em que pé que estava, inclusive já está em processo de finalização. Então ele veio dar um overview sobre isso. Nós trouxemos um professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que tem hoje 1,2 kW de pico instalado em fotovoltaico nos campos, para mostrar a realidade, ou seja, eles já instalaram isso, quais são as vantagens, assim por diante. Na terça-feira, nós reunimos só os 4 principais, ou os 4 dos principais elaboradores da 5419, que é a norma de SPDA, né, de Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, o Jobson Modena, que é o coordenador, o Hélio Sueta, que era o secretário, o Sérgio Santos, que é especialista em proteção de surto, e o Barbosa, que é especialista na parte de análise de risco e cálculos, né? Durante o dia inteiro, eles estiveram explanando sobre as mudanças da 5419 e por 2 horas tiraram todas as dúvidas, ou pelo menos tentaram tirar todas as dúvidas dos professores que estavam presentes.
Na quarta-feira, nós tivemos aí um mini curso de verificação da instalação elétrica, com base no capítulo 7 da 5410, que é uma falha muito grande que eu vejo hoje, porque se fala em certificação da instalação elétrica, se fala em problemas da instalação elétrica, como nós dissemos, mas você tem um capítulo da norma que exige, teoricamente, que você entregue uma instalação elétrica verificada, para ver se está tudo ok. Isso a gente vem detectando já há muitos anos. Poucos professores utilizam isso dentro da sala de aula. Ou seja, então o aluno nem sabe que existe esse capítulo na norma, né? Então nós fizemos um mini curso sobre isso. Na quinta-feira nós discutimos a norma 16384, que é a norma de segurança e eletricidade. Inclusive ela fez parte da reunião oficial, onde nós apresentamos os contextos, discutimos e fechamos o texto para enviar para consulta pública. E na sexta-feira nós terminamos com a norma de média tensão, a 14039, a traço 2, que é a norma que define algumas regras sobre subestações, né? E quem estava presente era o engenheiro João Gilberto Cunha, que é o coordenador dessa norma. Então, numa programação de alto nível, de graça, com todos os conceitos, né? Nós fechamos a programação durante o dia. Além disso, todos os professores tiveram acesso no final da tarde, começo da noite, a mini cursos das empresas parceiras. Então, a BB, Schneider, 3M, Fluke, Bird e Kirk, todos estavam oferecendo mini cursos para os professores também gratuitos, né? Então, é uma programação intensa que acontece a cada 2 anos. Então, a próxima edição é 2018, que tem um objetivo de levar informação aos professores de forma mastigada, porque todos eles recebem, inclusive, todos os materiais que são utilizados no curso, né, os PowerPoints e todos os anexos, para que eles mesmos possam usar nas suas aulas, e faça isso uma multiplicação do nosso conceito de segurança, né? Então, é um projeto fantástico, né? Teve a sua 5ª edição esse ano, infelizmente com um público muito pequeno por conta da condição do país, mas um público de alto nível. Isso foi muito legal. E como que vocês avaliam a receptividade dos docentes para todas essas informações, para todos esses quesitos de segurança que já vem há um bom tempo, mas que na prática, lá em campo, como se diz, no chão de fábrica, ainda é negligenciado? Como que vocês percebem isso? O nosso feeling, né, o nosso bate-papo durante os congressos foi justamente sobre isso. Os professores acham isso extremamente importante, extremamente necessário. Esse programa de atualização, que é único no Brasil, porque é o único congresso voltado para docentes na linha técnica, tanto segurança como eletricidade e edificações. Então eles têm uma receptividade incrível, todos acham extremamente importante, muitos se lamentam quando não conseguem participar, e muitos deles têm contato com o chão de fábrica, não que sejam profissionais que atuam em fábrica, mas eles têm contato como projetistas, como coordenadores, e eles percebem o mesmo sentimento que a gente tem, que ainda falta muita cultura da segurança em si no Brasil. A cultura de eu preciso fazer do que ao invés de eu devo fazer, ou seja, eu preciso seguir uma norma, ou seria importante eu seguir essa norma porque é segurança. Ainda a cultura de eu tenho que fazer porque alguém vai fiscalizar. É básico assim, né? E não eu preciso fazer porque vai me garantir a segurança. Então esse é um sentimento triste que a gente compartilha, né? Mas precisa ser mudado, infelizmente. Uma coisa que eu percebo, Edson, e você até comentou, por exemplo, na 5410 nós temos uma parte que fala sobre a certificação da instalação elétrica, né? E hoje, infelizmente, até engenheiros desconhecem isso, né? Que são corresponsáveis ou até mesmo responsáveis direto por qualquer instalação elétrica. Quando você pega fora, basicamente nenhuma instalação elétrica é liberada para uso se não houver essa verificação antes. Exatamente. O mínimo, tem algumas histórias, eu não conheço todos os profissionais fora
do Brasil, mas já ouvi várias vezes histórias de que você questionar um profissional, por exemplo, fora do país, se está certo ou está errado, ele fica muito ofendido, porque ele sabe que ele fez certo, ele confirmou, ele verificou, alguém fez a confirmação de tudo isso, né? Mas ainda tem uma distância gigante entre nós chegarmos nisso e ter um resultado minimamente aceitável, que eu costumo até escrever em artigos e dar, quando o pessoal me fala em entrevista, diz que como é que está a situação, nós estamos longe de estar minimamente aceitável, porque melhorou, não tenha dúvidas, as normas, as regulamentações dos últimos anos melhorou muito o conceito, mas ainda está muito distante disso. Nós temos que prezar pela segurança, e isso ainda tem um caminho aí para se seguir que não é pequeno. Quando nós fundamos a Bracopel, nosso objetivo era encerrar ela, né? Porque quando a gente conseguir atingir a nossa meta de todo mundo conscientizado, nós encerramos a associação, mas ainda está longe de fechá-la. Longe disso, né? Está muito longe, infelizmente. Edson, seguindo essa linha de eventos presenciais, vocês têm 2 eventos que rodam praticamente o Brasil inteiro. Eu desconheço um evento que passa por tantas cidades e capitais que são os eventos de vocês, que é o Encontro de Profissionais Eletricistas e o Seminário Elétrica Segura, que na maioria das vezes são dias seguidos, né? Isso. O que o pessoal encontra nesses eventos? Então, esse seminário também já tem, acho que 8 anos. A gente tenta atingir todas as capitais, pelo menos do Brasil, mas a gente vai para algumas cidades também de regiões, né? Ele tem, normalmente são 10 a 12 cidades por ano que a gente leva essa informação. 2 características importantes: primeiro, que ele é gratuito, ou seja, não se paga absolutamente nada para participar do evento. Ele é disponibilizado de forma presencial, e esses congressos você vai encontrar, além de palestras técnicas, além de palestras técnicas de todos os conceitos e tecnologias que você tem material e oportunidade de conhecer as tecnologias dos parceiros. Então, os nossos apoiadores aí da Bracopel, eles levam os produtos, eles conversam com vocês, eles tiram dúvidas com todos os profissionais que estiverem presentes, eles vão explanar sobre as tecnologias, sobre as novidades que tem no mercado, que é muito importante você saber sobre normas, sobre conceitos de segurança, mas é muito mais importante você saber quais são os dispositivos e os produtos que você tem para poder atender a sua demanda, né? Então, a gente leva exatamente isso. Nós temos esses roadshows que a gente chama, eles são seminários que acontecem durante 2 dias normalmente. No primeiro dia é o Encontro de Profissionais Eletricistas e no segundo dia ele é o Elétrica Segura. E durante esses 2 dias as empresas expõem materiais nos saguões. Vocês têm materiais que vocês recebem do pessoal, além das palestras, que são praticamente 16 horas, 15, 16 horas de palestras nos 2 dias, de toda sorte de conceitos e tecnologias de segurança. Isso é importantíssimo. Os 2 temas principais desse ano, só complementando, né? No primeiro dia, no Encontro de Eletricistas, a gente fala sobre a mudança da 5419. Lógico que em 1 hora você não consegue explanar todos, mas a ideia é mostrar para todo mundo qual foi essa mudança, essa quebra de uma norma de 40 e poucas páginas para mais de 300 páginas, né? Então a gente faz um overview ali, uma passagem rápida sobre o que aconteceu. E no segundo dia nós falamos sobre o texto normativo, a 16384, que é o texto de segurança em eletricidade. Então são 2 bases, a base são 2 normas técnicas, e ao longo do dia o pessoal faz os complementos mostrando os conceitos de segurança, por exemplo, intertravamento, conexões por compressão para sistemas de aterramento, sistemas de isolamento e assim por diante. São tecnologias que facilitam a vida do profissional para atender as normas e, consequentemente, garantir a segurança. E considerando que vocês rodam o Brasil todo, como que o eletricista está recebendo essas informações?
Então, a gente tem... É interessante porque a gente aqui no Sudeste, né, pensa que o problema está no Norte e Nordeste porque eles não têm acesso a informações. Eu posso dizer, depois de 10, 11, mais 5 anos em Procop, quase 15 anos andando pelo Brasil fazendo palestras, o cenário do Brasil é exatamente o mesmo. Em termos de profissionais, são exatamente o mesmo. Você tem os profissionais bons e dedicados em qualquer lugar do Brasil e tem os maus e que não estão nem aí em qualquer lugar do Brasil. Os erros são exatamente os mesmos. É incrível, Bruno. Você, depois de alguns anos, você começa a perceber que os erros que se cometem são os mesmos, as perguntas são as mesmas, são bem semelhantes. E as condições são as mesmas de trabalho, de preocupação. Então, o que a gente vê os profissionais, quando estão lá, eles estão recebendo informações e estão ávidos para mudar. Esse é o nosso grande objetivo, né? A gente quer que eles mudem a sua forma de trabalhar, a gente quer que eles façam melhor, é o que nós falamos no começo desse bate-papo nosso, ou seja, eles são os agentes de mudança e nós precisamos que isso faça. Então, o pessoal que participa dos nossos congressos, dos nossos eventos, nossos seminários, eles são pessoas que estão preocupadas em mudar. E também se preocupam com os que não querem mudar, ou seja, como fazer para ir minimizando esses efeitos nocivos, né? É fato que em qualquer lugar do mundo você tem maus profissionais e você tem produtos de péssima qualidade, mas o índice de maus profissionais e produtos de péssima qualidade no Brasil é muito maior do que em outros países. É aceitável em outros países, sei lá, 4, 5% de maus profissionais e produtos de péssima qualidade. No Brasil, sei lá, poderemos chutar aí algo em torno de 30%, 40% ou mais de maus profissionais e produtos de péssima qualidade. Então, o pessoal busca muito isso e em qualquer congresso, qualquer seminário que a Bracopel fizer, pode ter certeza que vai ter o que há de melhor. Nós temos uma preocupação muito grande nos nossos seminários. Os parceiros apoiadores da Bracopel são sempre empresas de ponta que se preocupam com segurança, que se preocupam com tecnologias. A gente descarta empresas que são duvidosas porque nós temos uma credibilidade a zelar e nós temos uma meta a cumprir que é falar de segurança. Eu não posso me aliar a uma empresa ou sei lá, uma entidade que não seja idônea e que não se preocupe com segurança. Então se vocês olharem o nosso hall de apoiadores é muito pequeno em relação a muitos outros, mas é justamente porque nós temos essa preocupação de ter os principais apoiadores entre as principais empresas e entidades do mercado. Ótimo. Para os nossos ouvintes que ficaram interessados, os próximos eventos esse mês são dia 6 em Brasília, que é o 7º encontro de profissionais eletricistas do Distrito Federal. Exato. Depois, no dia 8, tem o encontro de profissionais eletricistas do Amazonas. E no dia 9, dia seguinte, o Seminário Elétrica Segura, também no Amazonas, que é em Manaus. Exatamente. Edson, para quem quer mais informações, qual site? abracopel.org.br. O nosso hall de eventos todos do Brasil, daqui até o final do ano, estão todos na área de eventos. É só clicar no topo da página, tem lá um link escrito eventos. Clique nele e você vai ter a lista completa. E do lado direito você tem os próximos 4, como você citou, os 2 seminários o seminário de Brasília e os 2 de Manaus. Em julho nós estaremos no Rio de Janeiro, em agosto em Santa Catarina, em setembro na Bahia, em Salvador, em outubro em Natal e em novembro em Belo Horizonte. Essa é a nossa programação desses seminários, né, até o final do ano. Então tem a programação, tem a data definida, alguns não estão com local especificamente definido, mas assim que você já pode fazer a inscrição e à medida que a gente vai confirmando o local, a gente vai já publicando lá. Então, quem quiser participar, os eventos são gratuitos. A gente pede a doação de 1 quilo de alimento em cada evento para ser doado para entidades da região. Então, agora em Brasília, os alimentos doados serão entregues para o nosso pessoal de lá para fazer a doação e da mesma forma em Manaus também. Ótimo. E nessa linha de ação social, vocês têm um concurso nacional de redação de desenho que me chamou a atenção, te confesso, eu como um bom filho de professora de língua portuguesa e de literatura,
que é incentivar crianças e adolescentes a desenvolver conceitos de segurança no uso da eletricidade. É impressão minha ou vocês estão querendo ensinar o certo para os pequenos? Na verdade, esse projeto surgiu com um brainstorm da Bracopel, um dos nossos colaboradores, o engenheiro Sérgio, ele, que também é de família de professores, ele teve a ideia de dizer, poxa, a gente poderia fazer um concurso de redação em desenho. E na mesma hora chamou a atenção do nosso grupo e disse, poxa vida, mas é uma solução fantástica, né? E aí a gente estruturou ele para ser uma ação da Bracopel, e não só um concurso que premia pessoas, mas sim o que você exatamente disse. Nós estamos plantando a semente da segurança e eletricidade no futuro do Brasil, ou seja, essa garotada. O concurso ele acontece, essa é a 5ª edição de forma nacional. Nos últimos 2 anos nós iniciamos um projeto piloto que já começou a crescer. No ano passado nós fizemos um projeto piloto de criar concursos regionais dentro do nacional. Então, juntamente com o Grupo Nova Energia, que é a Coelba da Bahia, a Cosern do Rio Grande do Norte e a CELP de Pernambuco e a CEMIG em Minas Gerais, nós criamos 4 regionais para premiar, além dos premiados de forma nacional, premiar mais 4 em cada região, né? E esse ano já ganhamos, além dos 4 que nós já tínhamos, que eu citei, já ganhamos a AES São Paulo, a AES Eletropaulo, a AES Sul e Celesc em Santa Catarina. Ou seja, nós estamos com 7 concessionárias fazendo nas suas áreas de concessão, premiando mais e além da nacional. Esse projeto, Bruno, ele é dividido em duas etapas, né? O desenho, ele é para quem estuda em escolas públicas e escolas do Sistema S, o SESI, Senai, Sesc e Senac, ele é aplicado para desenho para crianças de 6 até 10 anos, dividido em 2 categorias, de 6 a 8 e 9 a 10, e de redação de 11 a 15 anos, dividido de 11 a 13 e 14 a 15 anos. Como é que funciona o mecanismo? A escola, o professor tem que escrever o aluno, então o aluno pode levar isso para a escola como ideia, os pais, né, os pais que estão ouvindo aí a gente podem incentivar a sua escola, o seu aluno, o seu filho a fazer esse trabalho, mas a escola é que vai escrevê-los, o professor é que vai escrevê-los, vai desenvolver o tema de segurança internamente, vai elaborar os desenhos ou as redações, vão escrever os alunos, vão nos enviar as inscrições e nós vamos aqui na nossa equipe, super equipe da Bracopel com mais de 80 colaboradores para o Brasil, nós vamos avaliar todas as redações e desenhos e vamos eleger os vencedores. Na verdade, nós vamos eleger os 10 melhores colocados. Para se ter uma ideia, nós premiamos hoje 10 vencedores em cada categoria. Então, em cada uma dessas edições que eu te disse, cada uma dessas regionais e mais a nacional, nós temos 40 alunos premiados, sendo que o primeiro colocado, ele vai receber, os colocados de 2º a 10º colocado, eles vão receber uma medalha, um certificado de participação, tanto o aluno como o professor, tá? Os professores, os vencedores de cada categoria, portanto 4 vencedores, eles vão receber na escola, então nós vamos à escola, independente de onde for, se tiver que pegar barco, cipó, andar a pé, bicicleta, nós vamos, e a gente vai entregar para o aluno na escola, na comunidade dele, um tablet, um troféu desenhado por um artista plástico exclusivo aqui, amigo nosso em Campinas, que foi o desenhista do troféu da Fórmula 1 aí do ano passado, o Kiko Azevedo. Nós entregamos um troféu, um tablet para o aluno, para o professor, e a escola ganha um troféu e mais certificados, tá? E aí, como os nossos parceiros acabam se empolgando, acabam sempre doando brindes, então você tem alguns kits, algumas coisas, a gente sempre leva junto. Mas o tablet e o troféu, certamente, os alunos recebem. Então você imagina o seguinte, nessas 7 áreas de concessão que eu disse, mais a nacional, nós teremos hoje praticamente mais de 300 premiados nesse ano de 2016. O concurso ele vai até final de agosto, então todas as escolas que quiserem participar podem
e desenvolvendo o tema. Eles têm que fechar as inscrições até dia 31 de agosto e depois enviar o material ou eletrônico ou via correio para nós, né? Que tem que chegar aqui até meados de 10 de setembro, né? Para que a gente tenha tempo de avaliar e depois fazer a divulgação. E a divulgação é feita sempre do dia 15 de outubro ou próximo do dia 15 de outubro, que é o dia do professor, né? Então a gente tenta trabalhar com essa programação. E a partir do momento da divulgação, aí nós combinamos com as escolas que receberão os prêmios, dentro da nossa agenda e da agenda da escola, como será feita a premiação. Normalmente vai um membro, normalmente não, sempre vai um membro da Bracopel, e das concessionárias que forem apoiadoras, também vai ter alguém representando para poder entregar o prêmio, né? Para saber mais, né, o site também é o abracopel.org.br. Lá tem uma abinha chamada concurso. No concurso vai ter a história dos 4 anteriores e vai ter lá o 5º concurso nacional de redação e desenho. Você tem o regulamento para a etapa nacional e os regulamentos para as etapas regionais aí, dentro dessas áreas de concessão que eu disse, que é Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, da ES São Paulo, Eletropaulo, e Sul, a concessão da ES Sul. Então esse é um projeto aí maravilhoso. Eu posso afirmar, Bruno, porque como eu fiz a entrega de todos os prêmios até hoje, eu tive essa felicidade. Não existe descrição para você dizer, olha, é bonito, é legal, é bacana. É só indo para você sentir na pele como o país tem jeito e as pessoas estão estragando ele, infelizmente. Edson, uma ação dessa, quais os ganhos que a sociedade tem? Então, com essa ação, nós estamos plantando a cultura da segurança. O ganho da sociedade o trabalho que a Bracopel faz hoje, tentando mudar a consciência das pessoas. Nós estamos plantando para que daqui a, 5, 6 anos, essa geração que está recebendo essa informação comece a transformar o país de verdade, dentro daquilo que nós falamos, comece a trabalhar, a transformar a cultura da segurança. Ou seja, nós estamos plantando isso para que essa garotada, que é o nosso futuro, já chegue lá com seus 18, 19 anos, 20 anos, com essa cultura enraizada, e aí sim nós vamos conseguir mudar esse país em relação à segurança e eletricidade. E uma outra atividade que vocês desenvolvem é o prêmio Abracopel de Jornalismo. Esse ano, na sua 10ª edição, também o 7º prêmio especial Programa Casa Segura e o 3º prêmio especial Eletricidade Segura para Todos. Correto. Gostaria que você comentasse os 3 para nós e a importância deles. Então, esse projeto complementa a nossa ação, a nossa missão da Bracopel, que é levar informação para toda a população, seja ela técnica ou leiga. Nós falamos de 2 ações aí durante o nosso bate-papo, que são as 2 ações para técnicos, que são os 2 seminários, o Elétrica Segura e o Encontro de Profissionais Eletricistas, que é voltado para os técnicos. Nós temos o trabalho para docentes, como você citou, que é o Congresso Nacional de Docentes, de Atualização de Docentes. E para a população nós temos o concurso de redação, que nós citamos agora, que trabalha o conceito, e para atingir a população toda, leiga, de forma geral, nós criamos há 10 anos atrás o prêmio Abracopel de Jornalismo. Esse prêmio, ele surgiu até de forma despretensiosa, porque foi uma dica de uma jornalista, que era amiga nossa na época, dizendo, só estou me inscrevendo para o prêmio Procel, acho que era, por que vocês não criam um prêmio de jornalismo? E na época, a gente, na mesma hora, despertou a luz, né? Nós não vamos fazer só um prêmio, nós vamos fazer uma ação. Essa ação qual é? Nós vamos premiar jornalistas que tenham na matéria, ou que pautem matérias, dizendo como evitar acidentes de origem elétrica. E por aí começou o nosso bate-papo. Hoje, na 10ª edição, nós temos certeza que nós atingimos hoje mais de 30%, 40% da população brasileira, ou mais até, com as informações. Porque nós temos 11 categorias. Você tem, por exemplo, rádio,
TV, internet, áudio, vídeo e texto. Nós temos revista, jornal, categoria técnica. Aí vai uma dica legal para quem está nos ouvindo, né? O Papo do Eletricista aí. Nós temos uma categoria de artigos técnicos. Se você, profissional aí que está ouvindo o nosso programa, o programa Papo do Eletricista, escreve artigos, tem um blog, dá dicas, informações, você pode se inscrever no Prêmio Nacional de Jornalismo, o Prêmio Abracopel de Jornalismo, porque ele tem a categoria artigos técnicos, tem a categoria internet, texto, áudio e vídeo. Então esse é um trabalho que a gente faz para levar o máximo de informação para o máximo de pessoas possíveis pelo Brasil, né? Esse prêmio é um prêmio muito legal. A gente ele está com as inscrições abertas até o final de julho, até o dia 30 de julho, e nós premiamos os 11 finalistas com um tablet e um troféu também do Kiko Azevedo. E as duas categorias, que é a categoria especial, Programa Casa Segura e Eletricidade Segura para Todos, ela tem duas características. Dentro de todos os inscritos, nós pegamos todos que têm um cunho de informação para a segurança das residências e comércios e enviamos isso para o Programa Casa Segura, que é um projeto apoiado por nós, e eles elegem o vencedor desse prêmio. Então, todos os que estão participando do Prêmio Nacional Abracopel participam do Prêmio Casa Segura, e da mesma forma, os profissionais que atuam dentro da área as matérias que tenham como cunho mostrar as ações das empresas. Então vamos dizer, sei lá, a empresa A está fazendo aí uma palestra externa sobre prevenção de acidentes com origem elétrica, a empresa B fez folhetos, distribuiu. Então a gente premia o jornalista que mostra essas ações, para mostrar também que não é só um ou dois que estão fazendo, tem muita gente fazendo alguma coisa, né? Então esses dois prêmios especiais foram criados justamente para, dentro desse hall de profissionais, fazer a premiação mais dois deles, né? Ótimo. Edson, e a 5410 está passando por revisão, está mais ou menos no meio do processo aí de revisão. A 5419, como você disse, ela deixou de ser um livreto e virou uma bíblia agora. O que nós podemos esperar para os próximos anos no quesito segurança, no quesito profissionalização dos profissionais eletricistas, enfim, o que a gente pode esperar da agora para frente? A 5410, como você falou, tá passando por uma revisão também. É uma revisão necessária, já tem mais de 10 anos a norma, e a cada 10 anos, pelo menos, tem que ser uma meta de ser revisado, né? Inclusive, ela vai trazer junto com ela uma série de revisões, como é a norma de simbologia, a norma 5444, se não me engano, a 13570, que é a norma de afluência de instalações em afluência de público, a norma de fotovoltaico, como eu disse, instalações de fotovoltaico, a 5413, que é iluminação, ou seja, na verdade todas elas vão acabar sendo revisadas meio que em conjunto da 5410, né? Ou logo em seguida, tudo vai depender das definições em relação ao conceito. Nós tivemos a 5419, estamos revisando a 14039, que é a média tensão também, já criamos a -2, que é a norma de subestações, ou seja, em termos de normalização, o Brasil está avançado. Hoje nós participamos da IEC, nós levamos o nosso conceito de segurança para eles e eles nos mandam, né, a gente acaba fechando esse texto para trazer para cá e tomar como base. Isso é um fato. Além disso, todas as legislações, tudo que é possível, a gente corre atrás. Tem a norma 16384, que é a norma de segurança e eletricidade, que também já vai para consulta. Então, hoje nós temos a base, vamos dizer, a base legal nós temos, e a base de consulta nós temos muita informação. Para mudar isso agora é mudar a cultura de novo, onde as pessoas começam a buscar nessas normas os conceitos e aplicá-los, né? Tem a portaria 51, por exemplo, que foi publicada em 2014,
sobre certificação da instalação elétrica. Então, nós já temos hoje uma portaria do Inmetro que regulamenta, ou pelo menos te dá todas as informações de como fazer uma certificação de instalação elétrica. A 5410 tem o texto da capítulo 7 que fala de verificação da instalação elétrica. O que nós precisamos hoje é implementar tudo isso, ou seja, o que a gente espera é que os nossos profissionais e a nossa população comece a entender que eletricidade ela é importantíssima, ela é necessária, mas ela é perigosa se você não der a devida atenção. Só se você me permite, Bruno, um comentário. Sim, claro. Hoje, ontem à noite eu escrevi um artigo que eu sou colunista do portal Direcional Condomínios, que escreve para condomínios, né? E na semana passada, no feriado, eu fiz uma entrevista para o Fala Brasil sobre esse assunto. Eu falei sobre aquecedores. Essa é uma época do ano que começa, principalmente na região sul-sudeste, fica muito frio. E a primeira coisa que se faz é ir na loja e comprar um aquecedor, né? Só que a gente precisa começar a entender o seguinte: um aquecedor hoje tem em média 1.500, 2.000 watts. Você está agregando 2.000 watts na sua instalação elétrica numa tomadinha que é para 1.000. Uhum. Então essa é uma das preocupações, e como eu fiz para o Direcional Condomínio, ela se aplica a condomínio, né? Eu fiz uma conta rápida. Você imagina 10 apartamentos, 10 aquecedores de 1.500 watts ligados das 8 da noite até as, 8 horas da manhã. Né? Você tem 15.000 watts aplicados dentro da sua instalação elétrica. Lógico, o cálculo é esse, porque eles ligam e desligam, mas fazendo um cálculo bem... A grosso modo, né? A grosso modo, ele está falando em, 10 quilowatts aí aplicados dentro de uma instalação elétrica, que, vamos dizer, hoje, os prédios antigos não estão preparados para isso. Não estão mesmo, a gente tem visto isso. Então você tem um aquecimento que pode gerar um incêndio, pode gerar uma sobrecarga. Na entrevista que eu fui fazer, nós fomos numa casa aí que o pessoal sempre pega, e lá ela tinha um aquecedor de 1.500 com uma tomada, o plug era para a tomada de 20 amperes, que é o plug com 4,8 milímetros, mas ela tinha uma tomada ainda com modelo antigo, e o que ela fez? Comprou um adaptador e colocou ela na tomada. Então, além da potência estar acima da potência permitida da tomada, ainda estava usando um adaptador no meio do caminho. Então, isso é muito comum, né? É uma triste realidade, né, Edson? Infelizmente, isso a gente encontra diariamente, os benjamins, os T's, as tomadas. Falando de acidentes, ontem ou anteontem, próximo onde você está, em Uberlândia, morreu uma moça grávida de 9 meses usando o secador de cabelo. Você chegou a ver essa informação? Não, ainda não. Então, infelizmente, foi em Uberlândia, tá? Ela, usando o secador de cabelo, grávida de 9 meses, morreu, e a criança, infelizmente, também. Quer dizer, isso acontece diariamente, né? E aí o pessoal vai culpar o secador de cabelo, né? E não a instalação elétrica. Vamos fazer 2 parênteses, Edson, para quem está nos ouvindo. Uhum. Vamos fazer nesse da grávida agora, que é a última fala que você disse, o seguinte. Um DR hoje deve estar custando... Vamos chutar aí uns 70, 80 reais, independente de marca. Sim. Vamos pôr ele abaixo de 100 reais, independente de valor. Numa tomada de banheiro, além da tomada ter que ser de uso específico, né, ela tem que ter o disjuntor dela, que nesse caso a gente não sabe, vamos fazer uma analogia só de custo e não de responsabilidade técnica. Mas além do disjuntor, deveria ter o DR, porque é um ambiente molhado. Exatamente. Ou seja, por 100 reais se perdeu 2 vidas. 2 vidas. É exatamente isso que nos choca, Bruno. Cada vez que a gente recebe uma notícia dessa, a gente fica parado e pensando, dizendo assim, por que a gente não consegue mudar isso, né? Ok, o Brasil é grande, as pessoas, mas uma situação dessa, se você tivesse esforçado, ou seja, quem fez a instalação tivesse esforçado um pouquinho a mais, teria convencido o dono da casa a colocar esse DR, e certamente essa mulher e essa criança estariam vivos, talvez, um susto por escorregar, mas não teria acontecido com eletricidade, e a gente teria poupado 2 vidas e não uma.
Isso acontece diariamente com crianças. Eu te falei, os números de acidentes com crianças são absurdos, a gente não deveria nem levar, mas acontece muito com garotada. Eu te digo aqui, de 0 a 5 anos, ano passado, nós tivemos 20 mortes, mais 14 de 6 a 10, ou seja, estamos falando de 34 crianças de 0 a 10 anos, que também não dá para admitir que elas perdem a vida por conta de uma instalação elétrica mal feita, né? Ou descuidada. Então, é complicado isso, né? A gente não pode admitir isso, infelizmente. E o que mais me impressiona, Edson, é porque quem já teve a oportunidade de instalar DR, de principalmente ver um DR funcionando, a velocidade de resposta dele é absurda. Sim. Em muitos casos, por exemplo, eu já presenciei cliente que por negligência tomou choque em obra que estava sendo montada ainda, então não respeitou nenhuma das nossas marcações e tudo mais, e por negligência acabou tomando choque. Pois é. Ele nem entendeu o que tinha acontecido e o DR já havia desarmado. Sim. Então, sim, são coisas que aqui na região, eu participo de alguns grupos de eletricistas, e eu ainda me questiono, e às vezes sou até mal visto por ser incisivo demais, porque, gente, um DR basicamente segue fisicamente o mesmo processo de instalação de um disjuntor. Sim. Então não é algo complexo que gaste uma ferramenta diferenciada e tudo mais. Tá. É cruel. Dá mais trabalho instalar um DPS do que um DR. Sim. E DPS é até mais fácil você convencer, porque você vai dizer para o cliente que o DPS está protegendo a televisão dele. O videogame, a televisão. É impressionante. É incrível, né? Quer dizer, as pessoas não dão a mínima bola para a vida. Né? Então, infelizmente, esse caso foi chocante. Acho que foram 2 ou 3 dias atrás. E já não é o primeiro, já teve outros casos, no passado teve mãe e filho também, na verdade o filho já tinha nascido e estava com acho que 3 ou 4 meses, a mãe foi secar o cabelo, Santa Catarina, perdeu a vida ela e a criança. Então são casos tristes de adolescentes com chapinhas, disjuntores e tudo isso não é o problema da chapinha, não é o problema do secador, porque esses equipamentos podem sofrer falhas. O problema todo está na instalação, como a gente falou, ou seja, falta um dispositivo que custa, pagando caro, R$120, né? Pagando muito caro, R$120, quer dizer, então, e se você pegar mais um profissional para instalar, quer dizer, com 200, vai que o cara cobre, se o cara for um cara muito careiro, com R$500 você resolve o problema de um acidente fatal. Né? Então, é impressionante. Não dá para admitir. Um outro parêntese que eu gostaria que você fizesse para os nossos ouvintes, ontem eu até brinquei com o Hilton, que a 5410 é a nossa mãe, né? Tudo tá nela, ou tudo parte dela para outras normas. Você citou a IEC e eu queria que você contasse para os nossos ouvintes o que é a IEC e o grau de importância dela quando se faz ou quando se formula uma norma brasileira. A IEC é a Comissão Internacional de Eletrotécnica, que é uma entidade que elabora normas internacionais no âmbito da eletroeletrônica, né? O Brasil ele é signatário da IEC, então o Brasil, se existe uma norma IEC, nós temos que segui-la para elaborar as normas brasileiras. Isso é um acordo que o Brasil tem com a IEC e nós temos que elaborar isso. Não necessariamente nós precisamos seguir integralmente, mas sempre ela como base, né? E essa IEC, ela traz hoje normas dentro do nosso mundo, praticamente de todas as condições, seja de instalação, seja de produtos, seja de processos e assim por diante. Então, e o Brasil participa da IEC, dando opiniões, para você ter uma ideia, na área de produtos e instalações à prova de explosão, né, potencialmente explosivo, como se fala. O Brasil foi extremamente influente por conta da Petrobras, por conta da exploração de petróleo. O Brasil teve muita influência durante a elaboração dessas normas fora daqui, porque nós temos know-how. Então, a IEC ela reúne vários membros de vários países e elabora uma norma ou um texto normativo
para um determinado assunto que que atenda toda a comunidade que envolve a IEC, que é praticamente todos os países do mundo, né? Então, aí, a partir desse texto base, é que cada país desenvolve a sua norma específica, né? Então, um exemplo interessante, né? E até para se entender como funciona o processo normativo no Brasil, para elaborar uma norma, você solicita a abertura de uma comissão, começa a discutir, e esse texto, ao final, é publicado, vai para consulta pública, volta, faz uma análise das contribuições e tudo acertado vai para ser publicado. O Brasil tem 3 tipos de norma, ou até mais, mas 3 que eu me lembro, que ou ele é ABNT, NBR e IEC, que são normas IEC traduzidas para o português. Quais são essas normas? Por exemplo, a norma de disjuntores para instalações residenciais, que é a NBR-IEC 60898. O que nós fizemos? Para produto, você não precisa mudar muita coisa, porque o Brasil não precisa de tropicalização ou coisa desse tipo. Então, se pega a norma IEC, traduz ela e se publica ela como uma norma BNT. Nós temos a norma IEC Mercosul, que eu esqueci, NM, que é a norma Mercosul, que se aplica tanto ao Brasil como todos os países do Mercosul. E nós temos a norma só ABNT-NBR, como é o caso da 5410, que se baseia numa IEC, mas é feito que nós chamamos de tropicalização, né? Ou seja, você adapta ela para as condições do Brasil. Então, são 3 formas de você fazer, mas sempre é feito com base na IEC. Um exemplo que não seguiu a IEC por não existir é o texto que eu disse da norma 16384, que ela é uma norma de segurança e eletricidade e não existe uma norma na IEC que tenha algo semelhante a isso. Então, aí nós partimos de várias normas e vários regulamentos e criamos um texto exclusivo brasileiro que vai ser uma NBR. Show de bola, Edson. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente hoje no programa e eu deixo o espaço aberto aí para suas palavras finais aos nossos ouvintes. Legal, Bruno. Eu queria muito agradecer o espaço, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu não conhecia, mas já fiquei seu fã, de vocês aí. Que isso, é um projeto extremamente importante. Conte com a Bracopel para divulgar também esse projeto, claro. Porque quanto mais pessoas, quanto mais trabalhos estiverem falando de segurança e eletricidade, melhor para nós, né, da Bracopel. O que a gente quer deixar aqui é um recado importante. Você que está aí nos ouvindo e escutou essa entrevista comigo e participa do programa Papo do Eletricista, ajude-nos a mudar essa cultura do Brasil. Ou seja, vamos trabalhar para que daqui a alguns anos a gente esteja falando só de bons números aqui, fazendo uma nova entrevista com o Bruno e dizendo, olha, melhorou os números, diminuiu os acidentes, não aconteceu esse acidente de origem elétrica, a mulher não foi eletrocutada, a criança está viva, isso tudo é importante. A gente precisa trabalhar para que isso mude e quanto mais pessoas estiverem nos ajudando, melhor. Tá? Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, somos uns guerreiros buscando mudar essa condição desse país. E quem quiser nos ajudar, é só entrar lá no abracopel.org.br, dá uma olhada lá. Se quiser participar financeiramente, tem como se associar, tem como fazer doação, tem como ajudar. Se quiser ajudar na divulgação, pega o nosso site, sai por aí dizendo quando tem eventos na região, vamos organizar, entre em contato com a gente para poder ter mais informações de como você pode ajudar. E vocês todos estão convidados a serem, como nós chamamos aqui, abracopelenses. São pessoas que levam essa informação para frente, assim, ok? Então, muito obrigado a todos. Esperamos aí poder mudar um pouco dessa cultura de segurança e eletricidade no país. Um abraço, Edson, e pode contar com mais um guerreiro do lado de cá, então. Nessa entrevista eu conversei com o engenheiro eletricista Edson Martinho, diretor-presidente do Grupo Lambda, diretor executivo da Abracopel, membro da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas e consultor do Procobre, Instituto Brasileiro do Cobre. Edson também é consultor de empresas, palestrantes e instrutor.
YouTube? No nosso canal, além de acompanhar nossos podcasts semanais e as edições especiais, você assiste a vídeos exclusivos. Acesse e inscreva-se: papodeeletricista.com.br/YouTube. Que entrevista, hein, amigo eletricista? Alto nível de conhecimento compartilhado aqui com a gente. E aí, gostou da entrevista? Então deixe o seu comentário. Você pode fazer isso lá no nosso site, no post do programa, nossa página do Facebook, também no post do programa, ou no vídeo lá no nosso canal do YouTube. Ou, se você quiser alguma coisa mais próxima, você pode nos enviar uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. Anote o número aí: 34 99 175 17 91. Vou repetir: 34 99 175 17 91. Conecte-se a um novo mundo. No início desse podcast, eu comentei que para hoje tínhamos duas novidades para te contar. Então são elas: o Grupo Eletricista Conectado no WhatsApp e o Papo de Eletricista em blog. Vou te explicar cada uma. Pensando na interação entre os nossos ouvintes e, sobretudo, entre os eletricistas dos mais diferentes segmentos de atuação dentro do setor elétrico, nós criamos os grupos Eletricista Conectado lá no aplicativo WhatsApp. No grupo, os eletricistas trocam experiências, tiram dúvidas, comentam sobre fatos que aconteceram no seu dia a dia de trabalho e, claro, comentam o que acharam de cada um dos nossos podcasts. Sem dúvida, um ambiente sadio para aprendizado. Ainda temos mais algumas vagas disponíveis. Se você tiver a fim de participar, veja como é simples. Basta adicionar na agenda de contatos do seu smartphone o nosso número, esse que eu acabei de falar, que eu vou repetir para você: 34 99 175 17 91. Você pode salvar esse contato como Papo de Eletricista ou como Eletricista Conectado. Após adicionar, abra o WhatsApp, vá em contatos, procure pelo nome que você salvou, abra o nosso contato e nos envie uma mensagem solicitando para que você seja adicionado em um de nossos grupos. O Grupo Eletricista Conectado possui diversas vantagens, mas eu quero destacar as três principais. É formado por eletricistas de diversas regiões do país e de diversos segmentos. Apenas assuntos relacionados ao setor elétrico são abordados. Os grupos têm no máximo 110 participantes, garantindo assim que todos possam acompanhar as mensagens sem gastar muito tempo para isso. Então, faça parte de um de nossos grupos. Eu estou esperando a sua mensagem. Podcast Papo de Eletricista. Nossa segunda novidade de hoje é a criação do nosso blog. É isso mesmo, agora temos um blog. É o Papo de Eletricista em blog. Um blog totalmente dedicado ao nosso podcast. Toda semana você encontrará vídeos exclusivos com dicas, respostas às principais dúvidas e tutoriais, por exemplo, te ensinando a utilizar os principais agregadores de podcasts para acompanhar o nosso programa. Nossos vlogs com os bastidores de alguma gravação ou viagens técnicas da nossa equipe. Então conheça o nosso blog, acesse papodeeletricista.blog.br. Vou repetir: papodeeletricista.blog.br. Nosso podcast de hoje está chegando ao fim. Mais uma vez agradeço a presença do engenheiro eletricista Edson Martinho, diretor executivo da Abracopel. Obrigado pelas informações e por tudo que contribuiu com o nosso programa de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a você que nos acompanhou pelo podcast. Um abraço a você que me acompanhou pelo YouTube ou pelo Facebook. Sábado que vem mais um convidado especial. Então aquele abraço e até sábado. E chegamos ao fim de mais um podcast. Mantenha-se conectado através do nosso site papodeeletricista.com.br. Ouça os episódios anteriores, acompanhe os bastidores das gravações e siga-nos em nossas redes sociais. Acesse e participe do próximo podcast, que vai ao ar sábado que vem, às 5 da tarde, horário de Brasília.